Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Nesta aula continuaremos a nossa pesquisa sobre o livro de Gênesis, o primeiro dos 66 livros que compõem a Bíblia. Portanto, você é muito bem-vindo a mais este programa. Começamos a pesquisa do livro com uma visão muito geral. Falamos sobre algumas das primeiras coisas que são mencionadas no livro de Gênesis. Agora, iremos para o capítulo 4 e eu gostaria de mencionar mais uma vez algumas coisas sobre o motivo pelo qual o livro de Gênesis foi escrito. Mantenha essa perspectiva. Gênesis, que significa começo, conta a história de como era tudo no princípio. Não porque Deus acha que nos deve uma explicação, mas porque Ele quer que saibamos isso. Muitas das coisas no livro de Gênesis são descritas dessa forma. Deus quer que entendamos o casamento como o casamento é. E é por isso que Ele nos fala do casamento assim como o casamento foi no princípio. Deus quer nos falar, como Ele no capítulo 3, da crise do pecado como ela é, por isso ele descreve a crise como a crise era. Na segunda metade do capítulo 3, também vimos a comunicação entre Deus e o homem, como ela é e como ela era. Assim que o homem caiu, vemos Deus procurando o homem e tentando se comunicar com ele, fazendo perguntas como: "Ei, onde você está? E quem te disse?" No momento em que lemos essa passagem, na segunda metade do terceiro capítulo do livro de Gênesis, devemos perceber que essa passagem está descrevendo algo muito importante. Deus ainda procura por nós nos dias de hoje. Deus ainda se comunica conosco nos dias de hoje. Se pudermos entender isso, então poderemos entender as muitas experiências que temos, especialmente experiências trágicas ou de crises. Muitas dessas experiências trágicas ou de crise são resultado de Deus procurando nos alcançar, tentando chamar a nossa atenção e se comunicar conosco, tentando nos fazer pensar sobre onde nós estamos. Há alguns anos conheci um homem que era o comandante de uma esquadra de aviões da Marinha. Ele me contou de uma vez que havia ensinado a todos os seus pilotos como usar os pontos de orientação quando estivessem perdidos. Quando um piloto estava voando e saía da linha de visão, geralmente ele se perdia. Então o comandante ensinou a eles esses 5 pontos de orientação. Ele disse: toda vez que vocês suspeitarem que estão perdidos, pensem nesses 5 pontos de orientação. Lembrem disso contando os dedos da mão esquerda. O primeiro, o dedão de orientação, ou o primeiro ponto de orientação, disse ele, é confessar. Confesse que você está perdido. Do jeito que esses jatos de hoje em dia são rápidos, se vocês não confessarem logo que estão perdidos, vão ficar muito mais perdidos ainda. Então, o primeiro ponto de orientação é confessar. O segundo ponto é subir. Eu pensei que era porque eles deveriam estar o mais alto possível, para o caso de acabar o combustível e eles tivessem que escolher uma área não povoada para cair. O comandante disse que eles são ensinados a subir, porque assim gastam menos combustível, além de que a comunicação fica melhor quando se ganha altitude. Então o segundo ponto de orientação é subir. O terceiro ponto de orientação é conservar. Quando você está perdido, você deve economizar o máximo de combustível possível. Ele disse que certo dia ouviu a comunicação de um dos pilotos com o porta-aviões. Ele falou o seguinte: estou perdido em algum lugar a sudoeste, mas estou fazendo um excelente tempo. Essa não é a hora para se fazer um excelente tempo. Então, o terceiro ponto de orientação é, depois de ganhar altitude, controlar o sufoco e conservar combustível. Os 2 últimos pontos de orientação são os mais importantes. O quarto ponto de orientação é se comunicar. Entre em contato com o porta-aviões. Comunique-se com o comandante. Finalmente, o quinto ponto de orientação é obedecer. Obedecer às ordens do comandante. Confessar, subir, conservar, comunicar e obedecer. Esse é o regulamento ensinado a pilotos de jatos, que os auxiliará quando estiverem perdidos e como voltar à base. Esse é o tipo de orientação que Deus está nos ensinando na segunda metade do terceiro capítulo de Gênesis.
Deus quer que tenhamos uma direção espiritual quando estivermos perdidos, assim como Adão e Eva estiveram. Deus quer que confessemos que estamos perdidos. Então Ele quer que a gente suba e que se mova em sua direção. Devemos conservar ou ser conservativos quando tivermos perdido o caminho. Não tome grandes decisões quando você acreditar que perdeu o seu caminho. O ponto mais importante dessa orientação espiritual é a sua comunicação com Deus. Deus quer se comunicar com você. Essa é a mensagem da segunda metade do 3º capítulo de Gênesis. Quando Deus se comunicar com você, ouça e obedeça ao que Ele tem a dizer. A mãe de Jesus disse: seja o que for que Ele lhe disser para fazer, faça. Essa regra é eterna. Sempre obedeça quando você acreditar que Deus está se comunicando com você. Ainda no 3º capítulo de Gênesis, podemos encontrar as consequências positivas, como Deus procurando por nós e tentando nos resgatar, e também as consequências proféticas. Por exemplo, em Gênesis 13:15, temos a primeira profecia messiânica. Não temos que esperar até o capítulo 12 de Gênesis, com a história de Abraão, para ouvir falar no maior plano de Deus, a salvação, a redenção. Em Gênesis 3:15, Deus nos fala sobre o seu grande plano, quando Ele diz à serpente: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará a descendência dela. Sabe, essa é uma profecia messiânica. Se você entende do que esse versículo está falando, essa é a primeira dica das Escrituras que afirma que Deus trará alguém a este mundo e esse alguém irá consertar as coisas. É claro que há muitas consequências negativas para a mulher, para o homem, e para o homem a mulher. A mais séria dessas consequências negativas é encontrada no final desse capítulo. É o que chamamos de divórcio com Deus. Eles estão divorciados de Deus. Eles são banidos do jardim. A aplicação disso tudo é incrível. É possível que a aplicação disso possa ser a mensagem de Deus descrita dessa forma. Se vocês não aprenderem a colocar a minha palavra em primeiro lugar e interpretar todas as suas necessidades na luz da minha palavra, se vocês não perceberem que vocês vivem de toda a palavra que foi dada por mim a vocês, então vocês serão expulsos do planeta. Eu acho que isso é possível mesmo em nosso tempo. No fim desse capítulo nos é dito que uma espada flamejante guarda o caminho para a árvore da vida. Deus e o homem estão separados e o único caminho pelo qual o homem pode voltar é através da espada flamejante. Muita gente acredita que a espada flamejante é uma imagem de Jesus Cristo, a palavra da vida, porque Jesus é o único caminho de volta. Quando ele veio, ele disse: eu sou o caminho e não há outro. Aquela espada flamejante também pode ser uma imagem da palavra de Deus, porque a fé vem através do ouvir a palavra de Deus. Portanto, de uma forma bastante real, a palavra de Deus é o único caminho de volta à árvore da vida. No capítulo 4, vemos outra consequência da queda do homem. No capítulo 4, temos a descrição de conflito na visão de Deus, porque Deus quer que entendamos o conflito como ele é. Estamos em conflito com nós mesmos. Estamos em conflito sempre com nossos colegas, maridos e esposas. Estamos em conflito com nossos filhos, nossos pais. Temos conflitos entre patrão e empregados. As greves são constantes e, é claro, temos os conflitos entre nações. O conflito é um de nossos maiores problemas. Em Gênesis capítulo 4, Deus nos mostra alguns fatores chaves que causam conflitos e algumas soluções que podem ajudar a resolver esses conflitos. Ele nos mostra essa verdade através da história de 2 irmãos. Esses 2 irmãos se parecem muito com a gente. Seus nomes são Caim e Abel. Está escrito que foi ideia de Caim fazer uma oferenda a Deus. Já que Caim era um lavrador, um fazendeiro, ele ofereceu esse tipo de oferenda a Deus. O seu irmão Abel era um pastor e ofereceu um animal como oferenda. Ambos levaram oferendas a Deus. Se você ler a história cuidadosamente, vai perceber que Deus não estava muito satisfeito com Caim como homem. Caim não era aceitável aos olhos de Deus, portanto, Deus não aceita a oferenda de Caim. Observe cuidadosamente. Então, é dito que Deus estava satisfeito com Abel. Temos 2 palavras aqui que eu gostaria de apresentar a você nesse ponto. Essa palavra vem do grego. A primeira é exegeses. Essa é uma bela palavra que significa extrair de um verso da Escritura tudo que está dentro desse verso.
Nos seminários estudamos grego porque pretendemos ser estudantes da Bíblia ou pastores. No primeiro ano estudamos a gramática grega. Se você estudar o grego por 4 anos, os próximos 3 anos serão exegese. Isso significa que você estudará as Escrituras e irá interpretá-las. Exegese é quando você chega num verso das Escrituras em grego e tenta extrair desse verso tudo o que essas palavras em grego dizem. Ex significa fora de. Exegese significa então extrair de um verso tudo o que ele diz. A outra palavra é o oposto de exegese em grego, que é eisegeses. Eis em grego quer dizer o oposto de ex. Eis significa dentro. Então, exegese, eisegese quer dizer que você vai até um verso da Escritura e lê dentro desse verso algo que não está explícito. Isso é bobagem. Conforme você for aprendendo as regras para o estudo da Bíblia, vai descobrir que isso é uma grande bobagem. Já vimos exemplos disso no relato da criação em Gênesis, onde muita gente acha que houve uma catástrofe entre os versos 1 e 2. Isso simplesmente não está lá. Isso é ler dentro das Escrituras alguma coisa que não está lá. Quando lemos a história de Caim e Abel, é fácil ler algo que não esteja lá. Caim não foi instruído a trazer um sacrifício animal. No livro de Levítico, as pessoas eram instruídas a trazer oferendas de grãos, se era com grãos que eles trabalhavam. Portanto, a oferenda não era a questão mais importante nessa história. É óbvio que a questão mais importante não é a oferenda, é o homem. No capítulo 11 do livro de Hebreus, há um comentário sobre essa história. E esse comentário diz que Abel, através de sua oferenda, deu o seu testemunho de que era correto como homem. Percebemos que Deus se preocupa mais com o homem do que com a sua oferenda. A história aqui é a seguinte: Caim é o Senhor inaceitável. Eu não creio que a Bíblia explique por que ele era inaceitável. Ele era assim. E é claro que Deus sabia disso. Abel é o Senhor aceitável. Agora o Senhor inaceitável e o Senhor aceitável trazem uma oferenda a Deus, e Deus rejeita a oferenda do Senhor inaceitável. O Senhor inaceitável, diz a Bíblia, fica zangado e deprimido. Ele estava zangado. Muito zangado. Mais uma vez estamos ficando sem tempo aqui e eu gostaria de me despedir de você deixando um dever de casa hoje. Leia essa história bastante conhecida de Caim e Abel. Veja se você pode encontrar alguma aplicação dessa história que possa ajudar as pessoas que vivem sempre zangadas ou deprimidas. Conforme você estiver lendo a história, faça essas perguntas. O que a história diz? O que significa? E o que significa para mim? Se você estiver zangado ou deprimido, veja se consegue encontrar alguma ajuda nessa história tão conhecida. Bom, como disse, o nosso tempo já acabou e eu gostaria de encontrar você no nosso próximo programa. Até lá, então. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.